campo está mudando e rápido. Muitas propriedades rurais estão se transformando em verdadeiras empresas, com gestão estruturada, metas de desempenho e até planos de abrir capital na bolsa. Mas para chegar lá, é preciso entender o mercado, dominar ferramentas como contratos futuros e, acima de tudo, incorporar a sustentabilidade como parte do negócio. A partir de 2026, ela não será mais opcional. Hoje a gente conversa com Bárbara Seixas, especialista em ESG e investimentos agrícolas, sobre como o agro pode se preparar para esse novo cenário. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bárbara Seixas Rotter é engenheira química formada pela PoliUSP Natural de Itajubá, Minas Gerais. Apaixonada por viagens, corrida ao ar livre e momentos com a família, é mãe de um menino de 3 anos e atua no setor agroambiental. Começou no agro ao acompanhar o trabalho do marido com uma startup e se apaixonou pelo setor ao atuar em uma grande trader. Hoje trabalha com investimentos em terras rurais e se considera protagonista por promover com estratégia e propósito um agro mais sustentável, justo e inovador. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. Oi, Jaque, prazer é meu. Bom, falar de um tema tão interessante, né, como transformar aí o nosso mercado do agro em um grande mercado de capitais também. Exato. Cada vez mais a gente vê essas propriedades, né, se preparando para serem grandes empresas. Algumas, inclusive, com ambição de abrir capital na bolsa, como a gente falou. O que precisa mudar nessa gestão para que realmente a gente consiga ver o agro como uma empresa? Legal, Jaque. Para as propriedades rurais se transformarem em empresas, é necessário que elas profissionalizem os processos, né? Tenham uma governança, que os processos sejam padronizados, né? E que haja uma profissionalização. Uma coisa que é bastante importante de fazer é a separação, né, da gestão financeira patrimonial familiar da gestão financeira do negócio. Muitas vezes essas esferas elas não são muito, né, separadas. Isso é fundamental para trazer transparência para os investidores. E hoje em dia, além de tudo, além de gerar valor econômico, é necessário também que elas tenham uma agenda de sustentabilidade estruturada e que elas provem que elas geram valor social e ambiental também. Muito legal. E como é que funcionam esses contratos futuros, né? Por que eles são importantes para quem está estruturando um negócio rural de uma forma mais profissional? Os mercados futuros, o contrato futuro, ele é uma maneira de travar os preços, né? Fixando esses preços e garantindo, né, uma receita para o futuro. Então, a gente fixa esses preços antes da colheita, né? Isso dá um planejamento financeiro e uma segurança de receita. Então, eles são bastante importantes. É necessário ter algum conhecimento técnico, então a gente sempre sugere, né, para os produtores para eles procurarem uma capacitação e uma assessoria também. Não, isso é muito importante, né? Você trouxe aí a necessidade, quando a gente fala do ESG, a partir de 2026, as empresas que são listadas na Bolsa vão ter que começar a enviar relatórios, né, sobre o que elas estão fazendo de verdade quando o assunto é o ESG. Você acha que isso vai mudar muito o mercado e que o produtor rural tem uma grande possibilidade? Sim, com certeza, Jaque. A partir, então, de 2026, né, a gente vai ter um reporte obrigatório para as empresas que são listadas, né, e elas têm que mapear e identificar os riscos ambientais, sociais e climáticos. Depois desse mapeamento e identificação, é preciso priorizar, entender quais daqueles são materiais financeiramente e ter um reporte claro, conciso, transparente. É necessário também que a empresa mostre a sua governança e como ela faz gestão desses riscos. Então, a partir da estratégia montada para gerenciar esses riscos, qual que é a governança por trás? Como que essa estratégia influencia a tomada de decisão? Quem toma a decisão? Né? Quais são os papéis e responsabilidades dessa governança? Então, é bastante importante e depois a gente vai precisar ter métricas, né? Então, tudo vai ter que ter dados, informações, métricas e metas. Então, é um projeto bastante robusto, né, que o Brasil vai ser pioneiro na adoção aí no mundo. E vamos ver como que vai ser. Vai ser um exercício bom, porque os riscos ambientais nem sempre eles são monetizados, colocados ali
na matriz de risco corporativa, né? Então, a partir de agora, eles precisam ser. Cada vez mais a gente vê esse produtor rural se preparando, né? E tendo aí uma sustentabilidade implementada dentro de vários processos quando a gente fala das propriedades rurais. Mas quais são os principais erros que você acredita que os nossos produtores acabam cometendo quando o assunto é ESG? Olha, Jaque, eu acredito que o principal erro seja tratar o ESG como um checklist. Então, entender por que aquele indicador é um indicador importante de se gerenciar, de se monitorar. Quais que são, né, as causas e os efeitos desses indicadores. Porque senão acaba sendo alguma coisa muito superficial, um checklist, e se você não internaliza, você não captura o valor daquele indicador, né? Eu acho que um outro ponto também é, às vezes, focar num pilar só. Eu vou tratar muito meu ambiental, né? Tá maravilhoso. E esqueço um pouco da parte social. Eles são igualmente importantes, né? Então, os 3 pilares são igualmente importantes. E a gente pode colocar aí que existe um mercado interessante, né? De investimentos, inclusive vindos de fora do Brasil, para esse produtor rural que hoje, né, se dedica a produzir com sustentabilidade. Você acredita que esses fundos de investimento, né, e esse dinheiro começa a chegar ao Brasil e ainda existe uma perspectiva grande para o futuro? Sim, esse capital ele vai chegar no Brasil, principalmente agora que a gente vai ter a COP30 trazendo, né, mostrando o Brasil como uma vitrine. Existem muitos investidores interessados em investimentos sustentáveis, né? E para isso o produtor rural ele precisa estar preparado para receber. Então ele precisa ter uma organização, uma governança, ele precisa ter dados. Existem já inúmeros mecanismos, né, de instrumentos de financiamento, como projetos de carbono, pagamentos por serviços ambientais, alguns financiamentos com taxas mais atrativas. Né? Mas para tudo isso, o produtor ele precisa mostrar como ele evolui naqueles indicadores que ele se comprometeu em evoluir. Então, para isso também precisa ter uma gestão bastante estruturada dentro da fazenda. Perfeito. Obrigada, Bárbara, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Jaque. Bom, e no próximo bloco, a Roberta Páfaro explica como a valorização da arroba do boi está mexendo com toda a cadeia de carne bovina, do campo até o prato. A gente volta já já.